tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos trazer um tema que é um tanto quanto ligado à história, mas também ligado ao campo jurídico e às evoluções das nossas sociedades aqui no mundo. O título desse texto aqui está dentro do seguinte contexto: diplomacia, estratégia e política no pós-guerra, quer dizer, de 1945 para cá, né? Evolução e decadência e entre a cooperação e a contradição. O título do vídeo é um pouquinho diferente, porque a gente tem que condensar a ideia num título mais curto e que chame a atenção, né? Vamos começar, mas antes eu vou pedir para você deixar seu like, para você deixar seu comentário, para você compartilhar para outras pessoas participarem desse documento aqui. Eu vou chamar de documento, porque foi uma pesquisa extensa, e compartilhar para outras pessoas terem contato com isso, e vou pedir para você assinar o canal se você for novo por aqui. Vamos lá. O conceito de jus post bellum, que significa justiça após a guerra, tem relevância central no campo do direito internacional e humanitário. Olha bem, nós estamos falando do pós-guerra. Olha, pós-guerra nós estamos falando de 1945 para cá. Por que nós estamos presos nisso aí? Não poderia falar do século passado para esse século? Olha, o pós-guerra, ele já resume alguma coisa anterior à guerra, né? Porque a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, elas foram praticamente uma causa da outra, né? Tinha a ver com as colônias do século XIX para o século XX, a briga lá pelo manejo dessas colônias, quem queria entrar no clube do Bolinha lá dos colonizadores e não conseguia entrar, o fascismo que começou a permear na Europa, unificação de alguns países, como por exemplo a Itália, e de repente aparece o nazismo, porque da Primeira para a Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes submeteu a Alemanha a um momento histórico muito complicado e a inflação muito alta, e nessa hora aparecem os famosos líderes que são pretensamente populares e criam uma outra forma de modus operandi. De repente o alemão os alemães começaram a querer dominar, e isso já tem a ver com a Primeira Guerra, né? Onde a Alemanha queria ser inserida nesses butins aí de colonização. Isso criou um entreveiro entre os países europeus que eram colonizadores, o Japão, por sua vez, que queria se expandir lá na Ásia, e a Itália, que tinha aparecido lá o fascismo. As ideias eram mais ou menos similares, eles se juntaram, né, o eixo, e fizeram a Segunda Guerra Mundial, que por sinal foi uma catástrofe. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? O mundo ficou dividido, o mundo foi bipolar, ficou dividido entre a União Soviética, que era uma república socialista, com a Rússia e várias outras repúblicas em volta, e o mundo chamado mundo livre, que era o Ocidente, capitaneado aí pelos Estados Unidos e pela Europa, nos seus principais países. Muito bem. Logo depois, mas por que foi dividido? Porque os aliados, a Rússia tinha entrado como aliada ao lado do Ocidente, e para derrotar a Alemanha, que estava muito poderosa. No frigir dos ovos, no final da Segunda Guerra Mundial, tinha que dar poder, né, para quem ganhou. Os ganhadores fizeram a divisão do mundo, as suas áreas de influência. Errado ou certo, isso foi o fato acontecido. Eu estou falando assim muito en passant, né, porque no frigir dos ovos, o que eu estou falando aqui é muito do que eu estudei e leio. Eu não sou um cara de formação na história, então eu não posso falar um pouco mais sobre isso. Mas esse tema aqui, embora nós vamos falar de maneira superficial, mas a pesquisa foi ampla, apesar de ainda assim ser superficial, esse artigo aqui, ele mostra como nós estamos sempre dentro de condicionamentos históricos que vão se desenrolando
porque os países começaram a miscuir-se uns com os outros e as culturas se interpenetrarem, a população foi crescendo demasiadamente e os impérios começaram a se cristalizar, o Estado americano, Estados Unidos da América começou a ser o país mais importante, mais tecnologicamente avançado, com melhor exército. A corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos nos legaram aí tensões violentas na Guerra Fria, porque a partir dessa divisão do butim lá da Segunda Guerra Mundial, desses dois polos criados, soviéticos e americanos do norte, as teorias capitalistas na América e o socialismo na Rússia, e depois com mais um ator que apareceu, que foi a República Comunista Chinesa. Bom, então o mundo ficou nesses dois polos aí, capitalismo e socialismo. E a China, embora fosse um país influente na Ásia, ela não tinha um poderio que tem hoje. E a Rússia, à custa de alguns baques na sua economia, conseguiu fazer essa corrida armamentista e corrida espacial junto com os americanos ali pau a pau, brigando e tal. Mas depois ela não conseguiu se manter, ela dissolveu. E nós vamos falar de tudo isso aí. Então vamos ler lá. O conceito de jus post in bello, justiça após a guerra, tem relevância central no campo do direito internacional humanitário. Segundo Brian Orend, que é um filósofo e ligado aos direitos humanos, e Robert Creer, que é professor de direito internacional, direito penal, inclusive internacional, refere-se à legitimidade dos atos pós-conflito, incluindo responsabilidades institucionais na reconstrução e numa paz sustentável. Por quê? Porque a guerra tinha sido mundial e ela matou 600 milhões de pessoas. Exemplifica-se no Plano Marshall e na reconstrução alemã, que combinou ações jurídicas e institucionais visando justiça, estabilidade, reconciliação, um paradigma legal ético que, porém, foi criticado sob a ótica realista por subservir interesses de potências dominantes. Sim, foi feita uma reconstrução da Europa, aquela paz conquistada ali, com regras que foram estabelecidas ali, com instituições que apareceram, mas tudo isso capitaneado pelos países dominantes, né? E o Plano Marshall, ele foi um programa de ajuda econômica que os Estados Unidos fizeram para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, incluindo a Alemanha Ocidental, que era adversária, mas que precisou ser reconstruída também para fazer o corpo da Europa. O plano visava a recuperação econômica da Europa, evitando o avanço do comunismo, que estava ali no leste, e fortalecendo a influência dos Estados Unidos no continente, que era uma forma de você ter a Europa ao lado dos americanos como estados avançados dentro do protetorado, vamos chamar assim. Não é bem um protetorado, não era um protetorado, mas estava sob influência americana, que passou a ser dominante. E o estado de bem-estar social foi construído na Europa exatamente para que a Europa estava industrializada, começou a crescer. Claro que nesse momento, se você não dá o bem-estar social para as pessoas, eles podem começar a pensar em ideias socialistas, comunistas, e o bem-estar social era um modelo de trabalho, um modelo de sociedade que favorecia minimamente a classe média e um pouco a classe baixa. Então o estilo de vida era melhor. Depois isso aí começou a ser revisto, apareceram lá o Ronald Reagan na América do Norte, a Margaret Thatcher na Inglaterra, e começaram com as ideias neoliberais, quer dizer, campeou-se o liberalismo, o neoliberalismo, que tinha uma outra filosofia, e a coisa foi mudando. Mas ainda assim, a influência era de dois polos. O cenário pós-guerra, em particular o período após a Segunda Guerra Mundial e em menor grau o pós-Guerra Fria lá na frente, representa um campo fértil para a análise das dinâmicas entre diplomacia, estratégica e política. Então, olha bem, o que houve ali? Tinha que haver uma diplomacia para não haver guerra. Estratégia para você ganhar campo e manter o seu status. E a política, que era a forma de você fazer as outras duas coisas juntas. O período pós-Segunda Guerra Mundial, que é 1945 em diante para cá, né, representou uma reconfiguração radical da ordem internacional marcada pelo surgimento de novas instituições. Eu vou falar sobre isso.
A bipolaridade da Guerra Fria, soviéticos contra americanos do Norte, e posteriormente a ascensão de um sistema multipolar. O sistema multipolar está começando agora, né? Então, depois da Guerra Fria, o sistema multipolar, com o aparecimento da China, com a modificação da própria Rússia, com a direção modificada, e a diplomacia estratégica, geopolítica e as dinâmicas políticas começaram a sofrer transformações profundas influenciadas pelas teorias jurídicas, sociológicas e antropológicas. Claro que aqui valia muito, né, essas ciências, elas estavam muito sob efeito ou sob as ordens dos países que pretendiam manter as suas hegemonias e seus espaços, né? Então, aqui analisamos como esses campos evoluíram, destacando avanços e retrocessos com base em autores como Henry Kissinger, que era um grande estrategista, Hadley Bow, que era um sociólogo que se interessava em relações internacionais, e o Clifford Geertz, que era antropologia política. O que foram essas organizações, essas instituições? Primeiro, a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, que eram organizações de ajuda, né? A Organização das Nações Unidas era uma forma de você reunir os estados para harmonizar a convivência. O Fundo Monetário Internacional era um banco de socorro aos países, que funcionava de acordo com os países mandantes, né? E o Banco Mundial, idem. Os três pilares de governança internacional doméstica, os três pilares da governança internacional e doméstica, a diplomacia, estratégia e política, interagem de maneira complexa nesses campos, moldando o destino das nações e a ordem global. A lente da história recente nos permite observar tanto avanços significativos quanto retrocessos preocupantes. Avançamos de 45 até 90 e por aí, depois começou a modificar e começamos a ter perdas, revelando uma tapeçaria de cooperação, mas também de contradição. A busca por uma nova ordem após o conflito. O trauma da Segunda Guerra Mundial, obviamente, catalisou um ímpeto sem precedentes para a construção de uma ordem internacional mais estável e pacífica. Outra coisa, no final da Segunda Guerra Mundial, ela literalmente foi impactante pela quantidade de mortos, pelo Holocausto, por coisas que aconteceram lá, né? A morte de muitas pessoas, a destruição da Europa, mas principalmente pelo aparecimento e uso da bomba atômica. E os países começaram a haver países atômicos, né? Países que tinham a capacidade da bomba atômica. Primeiro foram os Estados Unidos, né? Com cientistas alemães, depois do Putin lá, do que restou da Alemanha, mas uma parte desses cientistas foram para a União Soviética. E lá também se desenvolveu a bomba atômica. Mas quem soltou a primeira bomba atômica, primeira e única até agora, em Hiroshima e Nagasaki, foram os americanos. E aquilo ali deu um susto no mundo, né? Agora, entre os dois polos mais fortes, nós não podemos ter uma guerra. Por quê? Porque você faz a guerra, depois você morre, você estoura a bomba, depois você morre por causa da radiação. Porque ela não vai ficar num lugar só. E tinha aquele problema também que acontecia o seguinte: se você explodisse nós vamos falar sobre isso aqui, se um explodisse o outro, automaticamente tinha retaliação quase que imediata. Então, quer dizer, era uma maneira de você se suicidar era matando o outro com a bomba atômica. Então a diplomacia emergiu como ferramenta central para evitar futuros conflitos em larga escala que pudesse levar a uma guerra atômica. A criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, que é o epítome dessa nova abordagem. Juristas e pensadores políticos da época, influenciados pelo desejo de codificar normas e princípios, visava a substituição da lei da selva, né? Saiu no tapa e seja o que Deus quiser, por uma coisa um pouco mais organizada, por um sistema baseado em regras, na resolução pacífica de disputas. A Carta da ONU, que nós vamos falar sobre ela, um documento jurídico fundamental, reflete a aspiração de relegar a guerra ao último recurso e promover a cooperação em diversas esferas. Então, as ideias eram muito boas. A Carta das Nações, assinada em 26 de junho de 1945, na Conferência de São Francisco, é o documento fundador da ONU.
estabelece propósitos, princípios e estrutura da organização. A estratégia no pós-guerra foi moldada pela bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Europeia, quer dizer, ela ficava entre esses dois caldos. A Guerra Fria não foi um conflito armado direto, mas ele era um conflito que poderia eventualmente levar a alguma coisa, né? Mas uma confrontação de verdade ideológica e de geopolítica, ou seja, de presença geopolítica, de área de influência, que se desenrolou em múltiplos frontes. Houve uma corrida armamentista, havia espionagem com as agências centrais de inteligência, guerras por procuração, que nós vamos falar o que é, e uma intensa disputa por influência em cada campo. A doutrina de contenção, por exemplo, exemplifica uma estratégia macropolítica dos Estados Unidos da América para limitar a expansão soviética. Quer dizer, eu me limito um pouco para que você também se limite. Essa era testemunhou o desenvolvimento de estratégias de dissuasão nuclear, que nós vamos falar também, que paradoxalmente visava evitar a guerra pela ameaça de aniquilação mútua, que foi o que eu falei. Então, olha bem, o que é uma guerra por procuração? Chamada de proxy war. As guerras proxy, né? É um conflito armado em que duas ou mais potências usam terceiros players, né, como seus representantes para lutar entre si, evitando um confronto direto entre os países envolvidos no interesse daquele espaço. Nesses casos, as potências fornecem apoio militar, financeiro ou político a grupos de países menores que atuam como seus procuradores no conflito. Então a guerra de disputa entre eles ali acontece num terceiro lugar. A dissuasão nuclear é uma doutrina militar que visa impedir um ataque através de ameaça de retaliação com armas nucleares. Então a ideia central é que, se um possui armas nucleares, a probabilidade de ser atacado por outro país é menor, pois o agressor potencial sabe que sofrerá uma retaliação devastadora e imediata. Bom, diplomacia e equilíbrio do terror. Essa polaridade ou bipolaridade Estados Unidos e União Soviética redefiniu a estratégia internacional. A contenção, que é... Aqui cita o George Kennan. Esse George Kennan, ele chama George Frost Kennan, foi um diplomata e historiador estadunidense. Ele era conhecido como um defensor da política de contenção da expansão soviética durante a Guerra Fria. E ele deu palestras, escreveu histórias acadêmicas sobre as relações entre a União Soviética e os Estados Unidos. Pois é, então os Estados Unidos adotaram uma política de impedir a expansão soviética, levando a conflitos indiretos na Guerra da Coreia e no Vietnã. São exemplos disso aí. Dissuasão nuclear, outro que falava sobre esse tema também, o Thomas Schelling, que escreveu A Destruição Mútua Assegurada, né? Evitou uma guerra direta, mas gerou crises. Por exemplo, houve as crises dos mísseis de Cuba, né? A dissuasão seria a guerra limitada e desarmamento até chegar a uma negociação, e isso houve. Agora, a crise dos mísseis em Cuba, ocorrida em outubro de 1962, foi um evento crucial da Guerra Fria. Em um momento de grande tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, esse Thomas Schelling, um renomado economista e teórico dos jogos, contribuiu para a compreensão da crise através de seus estudos sobre estratégia de conflito e dissuasão, especialmente o conceito de brinkmanship, que significa temeridade em português e refere-se a uma estratégia arriscada de levar a uma situação até o limite de um conflito, com o objetivo de forçar a outra parte a recuar e fazer concessões. E foi mais ou menos o que aconteceu. Os americanos colocaram armas na Turquia voltadas para a União Soviética. E, por uma questão de espaço como é que chama? De dominação. E que já havia existido a Revolução Cubana. Cuba aceitou os mísseis colocados voltados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos se sentiram ameaçados e começou aquela guerra. Quer dizer, eles chegaram a um limite para falar assim, nós não podemos chegar mais a esse limite. Então você tira as armas de lá que eu tiro as armas daqui. Então foi o que resolveu. Bom, e no campo da política, o pós-guerra viu o fortalecimento do Estado-nação como um ator primordial, mas também o surgimento de blocos e alianças supranacionais. A descolonização
os países que tinham muitas colônias. Foi um processo político-social complexo, reconfigurou o mapa global, dando origem a novas nações que buscaram seu lugar no cenário internacional. Quer dizer, as mudanças foram muitas. A sociologia e a antropologia, nesse contexto, contribuíram para entender as dinâmicas de identidade nacional, os movimentos de libertação dos países, das colônias, das ex-colônias, os desafios da construção de novas instituições em sociedades emergentes e o desenvolvimento de teorias sobre o desenvolvimento em si e o subdesenvolvimento também se tornou crucial para a compreensão das disparidades globais e, portanto, das relações de poder. Quais teriam sido as melhorias? Ora, estabelecimento de normas para evitar o confronto direto, a diplomacia das cúpulas, por exemplo, tinham reuniões entre Richard Nixon, presidente da América do Norte, na década de 70, e Leonid Brezhnev, que era o mandatário lá da União Soviética. As reuniões Nixon-Brezhnev referem-se aos encontros entre os presidentes dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o líder da União Soviética, Leonid Brezhnev, durante a década de 1970, marcando um período de détente. A détente é o relaxamento de tensões na Guerra Fria, em plena Guerra Fria. O ponto alto dessas reuniões foi a Cúpula de Moscou, em 1972, onde foram assinados acordos importantes sobre armas nucleares e cooperação entre os dois países, inclusive cooperação estratégica com relação a espaço, essas coisas. Contradições. Apesar disso, houve uma proliferação de guerras por procuração no Terceiro Mundo, as chamadas guerras proxies. E essas guerras no Terceiro Mundo eram América Latina e África, principalmente, porque eram lugares que graçavam terem sido colônias em outros tempos, com altos custos humanos, né? Quem fala bem sobre isso aí é o Noam Chomsky, com o seu livro Hegemonia ou Sobrevivência. No período pós-Guerra Fria, diversas guerras por procuração foram travadas, envolvendo diferentes potências e seus respectivos aliados em conflitos indiretos. Exemplos notáveis incluem a Segunda Guerra do Congo, onde países africanos como a República Democrática do Congo, Uganda e Ruanda usaram grupos menores para lutar em seu nome, e a Guerra Civil Angolana, que contou com o apoio externo das potências Estados Unidos e União Soviética na contenda, né? Além disso, a Guerra do Afeganistão, 1979 até 1989, é considerada uma guerra por procuração, com a União Soviética invadindo o país e os Estados Unidos apoiando os Mujahideen afegãos. Eu não sei falar esse nome não, mas vocês devem estar lembrando aí, Mujahideen afegão. Bom, do otimismo ao ceticismo, porque nós tivemos essa fase otimista, mas depois a coisa foi complicando. O pós-Guerra Fria, né? Quando que a Guerra Fria acaba? Vamos ver lá, os desafios. A queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991 marcaram o fim da Guerra Fria, gerando um otimismo inicial sobre o fim da história, né? Quer dizer, acabou, não vão brigar mais, agora só tem os Estados Unidos, não precisa mais de OTAN, não precisa mais de Pacto de Varsóvia, não precisa mais de corrida armamentista, acabou, a inimizade parará. Bom, gerou um otimismo inicial com o fim da história e a hegemonia da democracia liberal. Esse fim da história aqui é do Fukuyama escreveu, tal, pá. Ao que tudo indica, ele estava errado. A diplomacia parecia ter triunfado com a promessa de um mundo multipolar e mais cooperativo. Não foi multipolar, ele ficou unipolar e era os Estados Unidos da América que era o hegemônico. E é até hoje, né? A diplomacia parecia ter triunfado, né? A proliferação de organizações regionais e a intensificação dos esforços para desarmamento nuclear foram sinais positivos. Sim, a União Soviética se desfez, né? Virou Rússia e os outros países que não são mais socialistas soviéticos, não eram mais, e o material bélico, radioativo, né? No caso a bomba atômica, todas as centrais estavam num determinado lugar, se não me engano na Ucrânia, foram retirados e tal, e foi mais para o coração da Rússia, e a coisa parou por aí. A Rússia, inclusive, mudou de forma de governo completamente, deixou de ser socialista, entrou um primeiro-ministro lá que resolvia a coisa de Boris Yeltsin, mas depois mudou de novo. Vamos chegar. O colapso da União Soviética em 91 foi uma dissolução da União Soviética.
como um Estado socialista, que existiu entre 1922 e 1991. A Revolução Russa foi feita em 1917, mas a Constituição da União Soviética, com a Rússia e os países todos ali juntos, foi em 1922, durou só até 1991. Dali para frente, cada país foi seu país e a Rússia é a Rússia. O processo foi marcado por reformas políticas e econômicas realizadas por Mikhail Gorbachev, que era um líder soviético, que culminaram com a independência dessas 15 repúblicas que compunham a União Soviética e a dissolução de tudo. Ele é visto até hoje lá como traidor, diz que fez acordos que eles não concordaram e parará. No entanto, essa euforia logo deu lugar a uma nova série de desafios. Quais? A estratégia global precisou se adaptar a um ambiente menos previsível, porque até então você tinha contenda de dois lados, saber quem estava por trás de uma coisa e quem estava por trás do outro. Depois começaram a aparecer outros interesses, né? Precisaram de se adaptar, né? O surgimento de novos atores não estatais, como grupos terroristas transnacionais, a proliferação de conflitos intraestatais, muitas vezes impulsionados por divisões étnicas, por questões religiosas, desafiaram as estratégias tradicionais baseadas em Estado-nação. Então começaram a se adaptar a esse mundo de alguma forma. A guerra ao terror, por exemplo, exigiu novas abordagens estratégicas que muitas vezes borraram essa linha entre operações militares, inteligência e diplomacia. Não ficou muito nítido o que era uma coisa e o que era outra. Qual que era o contexto histórico? Bom, durante a Guerra Fria, de fato, agências ocidentais e soviéticas apoiaram grupos insurgentes e milícias em conflitos por procuração, que é o que acontecia dentro da Guerra Fria. Exemplos incluem o financiamento da CIA aos Mujahideen do Afeganistão, que mais tarde deram origem a grupos Al-Qaeda que saiu do controle deles, e operações secretas em várias regiões. No entanto, após o fim da Segunda Guerra Fria, 1991, o extremismo global assumiu novas formas, muitas vezes independentes do controle estatal direto de um e de outro. Há argumentos contrários à teoria que diz o seguinte: a complexidade do extremismo, grupos como Al-Qaeda, ISIS e outros que emergiram de fatores locais como ocupação estrangeira, crises políticas e sectarismo, não se devia apenas à manipulação externa. Então, é a teoria de que esses grupos criados se mantinham ligados às centrais, às serviços de inteligência daqueles países, cai por terra, porque esses grupos passaram a ser independentes, inclusive se voltando contra aqueles que foram seus criadores. Não todos, porque nem todos foram criados assim. Foram criados a exemplos desses, mas por outras entidades dos próprios países. Então, a gente não tem muita evidência, não há documentos vazados ou provas concretas mostrando que os serviços de inteligência como o CIA, MI6, o Mossad e tal, que eles diretamente criaram grupos como o Talibã, Hamas, o Boko Haram lá na Nigéria, Talibã lá no Afeganistão, Hamas lá no Oriente Médio e tal. Não se tem prova de que eles saíram disso aí. Porém, que eles foram auxiliados e treinados pela CIA. Tem uma campanha de conspiração aí que diz que foram, mas a gente não tem certeza. Para a gente trabalhar com a ideia real, esses grupos existem e eles tornaram a vida de muitos muito difícil, né? Daqueles que queriam dominar. O Talibã, que na primeira a invasão lá do Afeganistão, primeiro uma guerra que foi provocada pelos Estados Unidos e a Rússia estava dentro do Afeganistão, então o Talibã tiraria o Afeganistão e tal, desgastando a Rússia. Mas depois que entrou lá foram os americanos e foram colocados para fora também, pelo mesmo Talibã. E tudo voltou ao que era antes, né? País destruído, o Talibã mandando, eles têm uma concepção diferente de sociedade e houve uma regressão em termos de avanço civilizacional, né? E o Boko Haram na Nigéria, não vou falar muito não, porque o Boko Haram é um caso mais à parte. Interesses contraditórios. Israel e os Estados Unidos da América são alvos frequentes de ataques extremistas, tornando improvável um apoio deliberado a tais grupos. Sim, mas alguns dizem que o Hamas ele foi criado, ele foi incentivado pelo próprio governo de Israel, né, pelo próprio
civis de inteligência e tal, porque ele discutia, ele colocava em xeque o poder da autoridade palestina. Mas depois ele saiu desse controle. Ele usou essa capacidade financeira que ele recebeu e treinamento e começou a fazer oposição a quem achava que era o opressor. Então, mas isso eu não tenho certeza disso, não existe um documento que garante isso, né? E os Estados Unidos não eram necessariamente alvos de ataques extremistas, né? O único ataque extremista que houve lá foi o 11 de setembro. E Israel sofria com ataques extremistas, mas Israel também sempre foi muito agressivo, né? Então, existem casos controversos. Algumas operações de inteligência indiretamente contribuíram para o caos que permitiu o surgimento dos extremistas. Não que as ações de inteligência necessariamente criaram facções extremistas, mas apareceram facções extremistas por causa dessas ações. Na Guerra do Iraque, por exemplo, em 2003, a invasão liderada pelos Estados Unidos desestabilizou completamente a região, facilitando o surgimento do Estado Islâmico, que acabou dando trabalho lá na Síria. Existe uma controvérsia e alegações de que Osama Bin Laden e a Al-Qaeda receberam apoio da CIA durante a Guerra Soviética no Afeganistão na década de 1980. Existe controvérsia, ninguém tem certeza, ainda não se apareceu um documento que garanta isso. Quando Bin Laden fazia parte dos Mujahideen, né, combatentes que lutavam contra a União Soviética no Afeganistão, que depois lutaram contra os americanos. E o Bin Laden foi morto, né? E a Primavera Árabe, um outro fator que acontecia a partir de 2011, algumas teorias sugerem que agências ocidentais apoiaram rebeldes na Líbia e Síria, o que levou a vácuos de poder aproveitados pelos jihadistas, né? Conclusão, embora agências de inteligência tenham financiado e treinado grupos em conflitos passados, afirmar que a maioria dos extremistas modernos foi criada por elas, pelas agências de inteligência, é um exagero sem base robusta. Nós não temos documentação sobre isso. O extremismo é um fenômeno complexo influenciado por fatores geopolíticos, econômicos e ideológicos, não apenas por manipulação secreta. Mas olha bem, isso foi um fator de instabilidade, porque a coisa ficou completamente imprevisível. Saíam grupos de alguns lugares lutando a favor do quê? Da preservação do pensamento religioso, ou das suas tradições, que eles não queriam ser dominados, seja pelo país A, pelo país B, ainda que os países A e país B pensassem diferente, mas ele não queria nenhum dos dois, eles queriam as tradições deles, esses grupos surgiam. Então a coisa ficava imprevisível. Como é que você domina uma série de lugares onde tem facções que pensam diferentes, né? E muitas vezes, quando apareciam muitas facções no mesmo lugar, era até mais fácil você desestabilizar aquela região ali para você poder controlar e pegar ali a matéria-prima, que era normalmente a maior parte das vezes era o petróleo. Então é isso aí. Não dá para falar muito, porque está muito próximo na história, né? Então muita coisa que a gente ouve falar aí é teoria da conspiração. Agora vamos raciocinar a partir de 2010 e 2011. Que foi o momento das primaveras árabes, né? O papel ambivalente das agências, quer dizer, aquilo que está documentado. As primaveras árabes foram, em sua origem, movimentos populares autônomos, impulsionados por demandas por democracia, direitos humanos e melhores condições socioeconômicas. Essa era a ideia, a população aderia por causa disso. No entanto, à medida que os protestos se intensificaram, potências estrangeiras e suas agências de inteligência começaram a adotar posturas variadas. Como observadores dizem, algumas agências, como as da União Europeia, limitaram-se a monitorar os eventos, preocupados com a estabilidade regional e os fluxos migratórios que iam todos para onde? Para os países desenvolvidos. Europa, por exemplo. Como influenciadores, outras como a CIA nos Estados Unidos, o MI6 do Reino Unido, buscaram moldar os resultados, seja por meio de apoio tático a grupos rebeldes daqui ou dali, tanto na Líbia quanto na Síria, ou por pressão diplomática sobre regimes aliados, o Egito e o Bahrein, por exemplo. Então, casos de intervenção direta e indireta. A Líbia foi destruída, né? Em 2011, a OTAN, com o apoio da inteligência ocidental, interveio militarmente contra Gaddafi, acelerando sua queda. Documentos vazados sugerem que a agência, como a CIA, treinaram e armaram rebeldes. Ali, eu tenho para mim que eles queriam destruir a Líbia
porque a Líbia era um país organizado, era um país alfabetizado, e o Gaddafi, embora fosse lá um líder, não sei se ele era sanguinário, diziam que ele era, mas ele conseguiu um desenvolvimento a partir da revolução que ele fez, um desenvolvimento muito grande. Então ele representava uma pedra de sapato que você não conseguia passar por cima dele. E ele começou a fazer comércio com o Ocidente, começou a querer comprar até time de futebol no Ocidente, de forma a entrar no mercado internacional e ter uma influência. Ele foi apiado disso aí, porque a Líbia ficou muito forte. E ele começou a falar em pan-africanismo, né? E lá pelas tantas ele falou também de acabar com o padrão dólar, criar uma moeda internacional de trocas. Aí ele começou a cair, porque ele começou a ter força política, visibilidade política, que era o que ele queria. Ele queria ser um líder regional, ele queria unir os africanos em torno da liderança dele, por exemplo, ou de outros junto com ele, e isso aí ia naturalmente fazer frente à hegemonia do Ocidente. E ele foi deslocado, né? Acelerar a queda dele. Criaram um joelho de vaca lá dentro, a coisa ficou horrível para viver, a população começou a reclamar, fizeram a primavera árabe lá dentro, falaram, a culpa disso tudo é do Gaddafi, e o pessoal acreditou e pronto. Na Síria, em 2011 em diante, era uma coisa similar. Tinha lá um governo do Assad, e era um governo que era muito observado. A Síria tem um local lá que eles conseguiram isolar o petróleo da própria exploração do governo sírio, e aquilo ali sempre ficou um lugar de embate. E o presidente Bashar al-Assad, que era uma família que o pai já tinha sido chefe de Estado lá, e era uma pedra no sapato ali da expansão, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. E outros, né? E lá, então, parece que fomentaram a existência do ISIS. E então a Turquia e países do Golfo financiaram a armação de facções rebeldes, algumas das quais posteriormente se radicalizaram, como, por exemplo, a Frente al-Nusra e ligada à Al-Qaeda, né? E depois apareceu o ISIS lá dentro, e aquilo ali não foi propriamente uma guerra civil, foi uma guerra de facções lá dentro, apoiadas por um lado e por outro. A Rússia estava no meio dessa história, porque a Rússia tem uma base lá por causa do gás, a tecnologia do gás lá era toda russa. Então havia interesses multinacionais ali dentro. E quem combateu o ISIS frontalmente, tirando os ingleses, os americanos e os franceses, foi a Rússia. Mas agora caiu o governo Bashar al-Assad, não foi apoiado pela Rússia para não haver um confronto direto com as potências estrangeiras, e ela está lá, acéfala, lá com um líder lá que era um cara do ISIS, e que parece que está mais ou menos voltado para o lado do Ocidente, para o lado dos países hegemônicos, mas ele não tem assim, o pedigree do cara que vai governar ali. Então eles estão um pouco insatisfeitos, e ele com certeza, provavelmente vai cair, mas eu não posso garantir. Egito, 2011, 2013, enquanto os Estados Unidos oscilavam entre apoiar protestos democráticos e manter aliança com o exército, agências de inteligências regionais, como por exemplo a Arábia Saudita e Emirados Árabes, trabalharam para conter a Irmandade Muçulmana dentro do Egito. O governo do Egito caiu, né? Depois caiu novamente. Quando voltou lá uma ditadura que era militar do mesmo jeito que era antes de cair. Por quê? Porque isso interessava, né, alinhado com o Ocidente. Consequências não intencionais. A intervenção externa contribuiu para a fragmentação dos países, como a Líbia, a Síria e o Iêmen, criando vácuos de poder aproveitados por grupos extremistas. Quer dizer, os grupos extremistas já estavam lá por sua própria conta fazendo aquilo, porque os países foram dizimados, eles perderam universidades, perderam classe média, eles tiveram refugiados pra caramba. O Iraque, por exemplo, tem mais gente fora do Iraque do que dentro, mais iraquiano fora do Iraque do que dentro. Mesma coisa a Síria. E radicalização de facções que inicialmente eram laicas, né, tornaram-se jihadistas, ou seja, ligados aos grupos muçulmanos de luta, devido ao caos e à militarização dos conflitos. Ceticismo em relação ao Ocidente, eles não querem saber do Ocidente, visto por muitos árabes como hipócrita por apoiar ditaduras quando conveniente e revoluções apenas quando alinhadas aos seus interesses, que foi o que aconteceu na Líbia. Conclusão.
A ambivalência das agências internacionais durante as primaveras árabes reflete a tensão entre os ideais democráticos e os interesses geopolíticos. Enquanto alguns estados optaram por uma postura cautelosa, outros atuaram como atores ativos, muitas vezes exacerbando conflitos ao invés de ajudar a resolvê-los. Mas e a ONU? A ONU fica sob controle da hegemonia, né? Alguns países lá têm poder de veto. Então, quer dizer, discute-se muita coisa interessante, toma-se muitas decisões, mas tem coisas estratégicas que a ONU não consegue resolver. E ela está sendo esvaziada. Essa dualidade ajuda a explicar por que as esperanças iniciais de democratização foram, em muitos casos, substituídas por guerras prolongadas, regimes autoritários que acabaram sendo renovados. A política internacional e doméstica tornou-se mais fragmentada e complexa. As tensões identitárias refere-se a conflitos, disputas ou rivalidades que surgem a partir de diferenças e antagonismos entre grupos sociais baseados em identidades como etnia, religião, nacionalismo, cultura, raça, gênero, sexualidade, né? Exemplo, Índia, o hinduísmo nacionalista versus minorias muçulmanas e cristãs. Europa, crescimento de partidos anti-imigração contra a diversidade cultural, porque os refugiados, muitos deles foram para lá. África, conflitos entre grupos étnicos por terras, exemplo, Sudão do Sul. Então, as tensões identitárias, que foi o estudo que eu me referi, refere-se a conflitos e disputas ou rivalidades que surgem a partir das diferenças e antagonismo entre grupos sociais baseados em identidades coletivas, que nós já citamos. Bom, a diplomacia institucional e a hegemonia liberal. John E. Canberry, cientista político americano, em After Victory, que é Depois da Vitória, argumenta que os Estados Unidos da América, no pós-guerra, optaram por restringir seu poder configurando instituições multilaterais, ONU, OTAN e FMI, que ele, por sinal, controla, né? Inserido em regras que limitavam sua própria hegemonia e, em tese, mas garantia a continuidade da ordem global. Quando eles não queria, né? Tinha, inclusive, direito a veto. Contudo, críticos como Augusto Dal-Arnault, é um nome diferente, Dal-Arnault, presidente do Instituto Sul-Americano de Políticas e Estratégias, e outros apontam que essa restrição, né, que foi institucionalizada lá, favoreceu a engrenagem neoliberal, preservando a lógica do mercado global, enfraquecendo exigências sociais, gerando desigualdades que alimentam o populismo contemporâneo. Ele está dizendo aqui o seguinte, que o mundo recrudesceu por causa dessas restrições criadas ele diz, mas eu não vi uma lógica de causa e efeito aqui não. Ele diz o seguinte, que a restrição do poder hegemônico de um país, no caso os próprios Estados Unidos, que geraram, favoreceu a engrenagem neoliberal. Talvez ele esteja dizendo o seguinte, pelo fato de que as dominações, o colonialismo diminuiu e as zonas de influência diminuíram, eles criaram um modelo neoliberal, que era um modelo rápido, um modelo de tomada da riqueza, e com isso as principais fortunas que eram alinhadas aos governos centrais, hegemônicos, conseguiram controlar o mundo. Mas o neoliberalismo está levando a riqueza do mundo, que é muito grande na atualidade, a uma concentração muito grande no nome de poucas pessoas. E a pobreza no mundo está começando a agraçar. E o mundo só cresceu em população. Então pode ser essa a lógica deles. Então a lógica neoliberal preserva a lógica do mercado global, enfraquece exigências sociais e começa a ter conflito, né? Gerando desigualdades que alimentam o populismo contemporâneo. O que ele chama de populismo aqui não é só o populismo daquele cara que chega do poder e começa a dar umas migalhas lá para o povo vão ficar mais tranquilo, satisfeito e votar nele. Quando ele fala de populismo aqui, ele está incluindo os governos de esquerda, que não são necessariamente populistas, tá? Então isso aí é uma crítica que eu faço ao texto aqui, pelo menos se foi isso que ele quis dizer. Melhorias e deteriorações, uma análise multidisciplinar. Ao olhar para o período pós-guerra, é possível identificar tanto melhorias substanciais como deteriorizações preocupantes. Uma palavra difícil. Melhoria, frutos das restrições institucionalizadas
né? Fortalecimento de instituições multilaterais. A ONU, apesar de suas falhas, evitou um terceiro conflito mundial e tem sido fundamental na promoção da cooperação em áreas como saúde, meio ambiente e desenvolvimento. Isso é fato, né? Inclusive com criação de ONGs, né? Esses institutos que saibam para lugares ajudar e tal, ajuda na educação, ajuda dinheiro para refugiado, ajuda na saúde, Cruz Vermelha, etc. Avanço no direito internacional, desenvolvimento do direito internacional, dos direitos humanos, no caso, do direito penal internacional e do direito humanitário, estabeleceu um arcabouço normativo mais robusto para a proteção e dignidade humanas. Juristas têm trabalhado incansavelmente para codificar e fazer com que essas regras sejam cumpridas, as normas. Também tivemos maior consciência global. A globalização, embora complexa, aumentou a interconexão entre as nações, elas começaram a se ver, promovendo uma maior consciência sobre questões globais, por exemplo, mudanças climáticas, questão das pandemias que começaram no ano de 2000 para cá, as desigualdades sociais que ficaram muito violentas. Isso tem impulsionado a diplomacia e a cooperação para enfrentar esses desafios. Papel da sociedade civil, no caso, organizações não governamentais como ONGs e movimentos sociais analisados por sociólogos e antropólogos, balizados nas leis sociais, têm desempenhado um papel crescente na defesa de direitos, na fiscalização de governo, na promoção de agendas específicas, influenciando na política e diplomacia. Se bem que algumas dessas ONGs, embora sejam até certo ponto benéficas, elas estão muito na comando de países hegemônicos que vão lá para elas vão lá para dentro para ajudar, mas de certa forma elas tiram alguma coisa para elas. Por exemplo, aqui no Brasil tem umas ONGs aí que trabalham com a biodiversidade. Alguns deles fazem comércio com coisas, né? Eu não posso provar, não sei se é verdade, eu já dei lendo sobre isso aí, mas eles acabam tendo domínio. Embora eles possam ser pessoas honestas, de boa intenção, mas quem os colocou lá sabe exatamente por que eles estão ali. Bom, isso é uma desconfiança minha, não posso provar, não tenho um documento que diga, não li isso em alguns lugares e ouvi de alguns analistas, mas é a palavra deles contra dos que dizem que não é, mas eu não desvalorizo as ONGs, não, acho que elas são importantes sim. Deteriorações e contradições, aumento das guerras intraestatais, né? E conflitos assimétricos. A expectativa de um dividendo de paz após a Guerra Fria não se concretizou plenamente. Aliás, não se concretizou, sério. Conflitos internos, muitas vezes com dimensões étnicas, às vezes religiosas, se tornaram norma e a ascensão do terrorismo global gerou novas formas de violência. Crise do multilateralismo. Apesar das instituições, o unilateralismo de algumas potências e a paralisia do Conselho de Segurança da ONU em certas situações críticas tem minado a eficácia do multilateralismo. Multilateralismo é quando as potências começam a conversar entre si, né? E tem projetos lado a lado, né? A diplomacia, em muitos casos, se vê refém de vetos e interesses nacionais estreitos, né? São vetadas por presidentes e tal. Disparidades crescentes e injustiça social. A globalização, embora tenha tirado milhões da pobreza, né, também exacerbou desigualdades dentro e entre os países. A sociologia e a antropologia continuam a desvendar as raízes dessas disparidades e seus impactos sociais e políticos, alimentando ressentimento e uma instabilidade grande. Fragmentação política e polarização. Em muitas democracias, a ascensão do populismo, a desinformação e a polarização política têm dificultado a formulação de políticas externas coerentes e o engajamento diplomático efetivo. A política interna muitas vezes sobrepõe a racionalidade estratégica. Veja bem, esse populismo que ele está se referindo aqui é o famoso populismo de direita, tá? Quando o camarada chega no poder, ele pega um cara lá e fala assim, ó, esse grupo aqui é o inimigo, tá? Então, mas eu vou ajudar vocês, eu vou fazer a coisa ficar grande de novo, parará. E esse populismo de direita, ele tem arrastado as pessoas para teses que são teses contra elas próprias. E o populismo de esquerda é o máximo que ele consegue ser. A esquerda, no máximo que ela consegue ser, dá um pouquinho por prova. Embora a esquerda tenha lá a sua ideologia e não queira simplesmente voto e dominação,
Mas eles muitas vezes funcionam como governos populistas. Por quê? Porque eles não conseguem estabelecer um regime que modifique o status quo daquelas camadas que são mais bem remuneradas e conseguem que a coisa sempre seja vantajosa para eles, que sequestra o Estado para eles. Então, houve realmente um crescimento desse populismo. Exemplo desse populismo aí, aqui no Brasil, não vou falar o nome do cara, e lá na América do Norte. Bom, nova corrida armamentista. Nós estamos sob a égide de uma nova corrida. O otimismo do desarmamento se dissipou em parte. A modernização de arsenais nucleares é verdade. O desenvolvimento de novas tecnologias de guerra como armas autônomas, militarização do espaço cibernético, né? Essas guerras que eles fazem de conhecimento, de trânsito de informações, né? De hackers. Militarização do espaço, quer dizer, a guerra foi para o espaço cibernético, indica uma nova e perigosa corrida armamentista, desafiando a diplomacia e a estratégia de controle de armas. Sociologia e poder científico-tecnológico. O campo sociológico e a ciência diplomática mostra que o predomínio científico dos Estados Unidos da América, fomentado por figuras como Vannevar Bush e as fundações filantrópicas Rockefeller, Ford, etc., foi decisivo para a reconstrução europeia e na consolidação do poder ocidental. Sim, mas essa ciência democrática serviu como instrumento de soft power, mas também criou dependência para países emergentes, contribuindo para o ambiente geopolítico fraturado das últimas décadas, particularmente na competição sino-americana, ou seja, entre chineses e americanos do norte, e na crise da ordem unipolar. A ordem unipolar era aquela ordem que tinha um hegemônico imperialista e, passando a ser, hoje em dia aparecem outros players, entre eles e principalmente a China, e agora a própria Rússia, mas a Índia também e, de longe, o Brasil. Perspectivas antropológicas da diplomacia guerrilheira à diplomacia cotidiana. Diplomacia com perfil como performance cultural. Derek Copeland introduz o conceito de guerrilla diplomacy, enfatizando práticas diplomáticas adaptáveis que fogem do protocolo formalizado, mas se conectam diretamente com realidades culturais, especificamente em conflitos pós-guerras e pós-crises. Quer dizer, quem é a cultura daquilo ali, como é que se adequa um funcionamento. Diplomacia como ritual e poder simbólico. A antropologia mostra que os atos simbólicos, como rituais, intercâmbios, cerimônias, mediações culturais, são formas complexas de diplomacia a que todos devem se aderir. Namelin, Levi-Strauss e Neumann expandem essa compreensão da diplomacia para além do Estado. São sociólogos, né? Incluindo povos indígenas, disputas entre vassalos e rituais indígenas no Xingu, por exemplo, onde há confronto violento, negociação, depois reconciliação. E Latour, que é um outro autor, acrescenta que no século XXI, práticas diplomáticas devem incluir o mundo dos excluídos. E entre as coisas excluídas está o meio ambiente, algumas populações marginalizadas, remodelando os limites do que se considera interlocutores diplomáticos, que têm que ter noção dessas coisas. Relação entre guerras e diplomacia contemporânea. O militarismo e a diplomacia pós-guerra se entrelaçam. Estratégias de contenção da Guerra Fria deram origem a cenários híbridos de guerra limitada, por exemplo, Coreia e Vietnã, onde a diplomacia assume forma subordinada à estratégia militar e não acima dela. A crise dos mísseis de Cuba foi o marco de negociação nuclear intensa que nós já nos referimos, ilustrando essa interconexão entre dissuasão, diplomacia, arma atômica e o perigo. Contudo, intervenções que se seguiram após o 11 de setembro, com a contra-insurgência centrada na força militar, negligenciaram o entendimento cultural. Especialistas como David Kilcullen, estrategista e especialista em contra-insurgência, e Montgomery McFate, antropólogo cultural, analista de defesa e segurança nacional, também ex-assessor científico, defende a necessidade de uma ciência social armada, que eu vou dizer o que é. Antropologia aplicada para evitar erros estratégicos e reconstruir sociedades pós-conflito, porém sem institucionalização adequada. O que é a ciência social armada? Ela também vem traduzida como aplicação do conhecimento das ciências sociais para fins militares
ou de segurança nacional. Essa aplicação pode envolver o uso de pesquisas e análises sobre comportamento humano, cultura, dinâmica social e outros aspectos sociais no pós-Guerra Fria ou no pós-conflito. A globalização e novos conflitos de 91 até 2020, a nova ordem mundial e o liberalismo hegemônico. Com o fim da União Soviética em 1991, os Estados Unidos emergiram como uma hiperpotência. Isso aí tem um autor chamado Huntington, The Lonely Superpower, quer dizer, o único poder, o superpoder solitário. E esse poder hegemônico dos Estados Unidos forçaram a expansão da OTAN. A OTAN, o que existia? Existia a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? E uma cortina entre eles. A OTAN defendia o Atlântico Norte e o Ocidente e o Pacto de Varsóvia defendia os países soviéticos. Quando acabou a União Soviética, acabou o Pacto de Varsóvia. A OTAN, que era o único motivo que existia, era a contenda com a União Soviética, e posteriormente só sobrou a Rússia. Por que a OTAN teria que continuar? Bom, então estabeleceu-se uma linha vermelha. Falou, vocês querem que a OTAN continue sendo o exército da Europa? Tudo bem, mas não pode passar da nossa linha vermelha. A linha vermelha seriam as ex-repúblicas soviéticas, que estão todas circundando a Rússia. Mas a OTAN integrou o leste europeu. E isso foi visto pela Rússia como uma ameaça. O Zbigniew Brzezinski escreveu lá The Grand Chessboard, disse que aquilo ali era uma provocação à Rússia. E começaram a ter problemas. Intervenções humanitárias justificadas pelo direito internacional, o Kofi Annan, Responsibility to Protect, mas criticadas como neocolonialismo de Edward Said, orientalismo. Mas houve melhorias. Crescimento econômico global, redução da pobreza extrema, Banco Mundial entre 2000 e 2010, mas também contradições. A guerra do Iraque, 2003, Afeganistão mostraram os limites da imposição democrática. Quando o Fukuyama escreve se esse não era o fim da história, e ele errou. O retorno do autoritarismo e a crise do multilateralismo, após 2010. A partir dos anos 2010, a ordem liberal enfrentou desafios, a ascensão da China, diplomacia econômica, novas rotas da seda, contrastando com o soft power ocidental, a Rússia revisionista, a anexação da Crimeia e a guerra da Ucrânia desafiaram o direito internacional. Isso aí é um artigo de Anne-Marie Slaughter. Olha bem, Rússia revisionista, anexação da Crimeia, ele está falando que a Crimeia tinha pertencido à Rússia, tinha sido doada pelo Khrushchev para a Ucrânia e depois a Rússia novamente anexou a Crimeia. Por quê? Isso é uma coisa que não está dita aqui. A Crimeia foi reanexada porque lá tem o porto de Sebastopol, onde escoou a produção da Rússia por 2 mares diferentes. Qualquer bloqueio que houvesse na Crimeia, e a Ucrânia estava se tornando uma inimiga, depois da queda de um governo em 2014, numa estilo primavera árabe que houve lá, na Praça Maidan lá e tal, o que aconteceu? O russo se viu prejudicado, então ele foi lá e fez um plebiscito dentro da Crimeia. A Crimeia quis ser russa e voltou a ser russa. Se está certo, se está errado, se a briga é assim, se a briga é assado, o fato é que isso não está comentado aqui. Eu não sei se isso é revisionismo de Rússia, não. Eu acho que isso é uma atitude de defesa, né? A guerra da Ucrânia, o que foi? A Ucrânia seria um dos países a entrar para a OTAN. Nas portas, a 300 quilômetros da fronteira, estaria Kiev, a 700 de Moscou. Se você coloca um exército poderoso dentro da Ucrânia, você seria uma porta de entrada para atacar a Rússia. A Rússia viu se viu numa ameaça existencial. Mas ainda assim tentou 2 acordos, acordo de Minsk I, Minsk II, 8 anos depois, de 2014, quando caiu o presidente que tinha boas relações com a Rússia. Entrou um que era inimigo da Rússia e nesse interregno eles estavam bombardeando umas regiões ali de
como é que chama, de mineração, uma mineração que interessava tanto ao Ocidente quanto aos próprios russos, e lá estava cheio de cidadãos russos. Segundo a história que está contando aí, parece que a preferência de combate em cima e a dominação sobre aqueles grupos ali era principalmente sobre os russos. Os russos aproveitaram essa oportunidade e entraram na guerra para defender os russos que viviam naquela região do Donbass. Tá? Estabeleceu-se a guerra. O russo caiu numa armadilha, não podia ter entrado. Essa história da OTAN era onda, não sei o quê, mas eles deixaram de cumprir 2 tratados que a Rússia tentou. A Rússia não queria agredir exatamente porque ela não queria perder força, tanto com a sua população, quanto com o desgaste de uma guerra. Mas eles acabaram se dando bem, 3 anos depois eles acabaram se dando bem, que apesar das sanções que eles sofreram, eles conseguiram vender o petróleo deles e o PIB deles cresceu 100%, 103%. Bom, então a Rússia começou a aparecer como um Estado configurado. Declínio dos Estados Unidos. O Trump rejeitou acordos climáticos e a OMS enfraquece instituições. Isso aí é um trabalho que foi feito pelo Richard Haas, Award in Desarray, Desarranjo Mundial, né? Pioras. O que piorou? Aumento de conflitos regionais na Síria e no Iêmen. A Síria hoje está lá sob um governo totalmente destruído. O Iêmen dividido, tinha lá um grupo que tentava o poder e atualmente parece que está mais ou menos pacificado, mas tinha guerrilhas lá dentro. Crises migratórias, ascensão do nacionalismo, o europeu, o próprio trumpismo, né? Porque começa a receber imigrante e começa a disputar espaço de trabalho com os nacionais. Antropologia e sociologia das relações internacionais. O papel da cultura da diplomacia, o Clifford Geertz, que nós já falamos, o antropólogo estadunidense, né, que é professor lá de Princeton, ele faz uma interpretação das culturas e ele argumenta que a diplomacia não é apenas racional, ela é simbólica, né? O fracasso dos Estados Unidos no Afeganistão em entender as estruturas tribais, ele não entendeu, impôs o método dele e foi expulso de lá. A China usa confucionismo em sua diplomacia e ela pensa em termos de harmonia global. O que é harmonia global? Eu quero uma coisa que você tem, mas eu te dou alguma coisa. Claro que, de uma forma ou de outra, ela vai te dominar porque ela é muito poderosa atualmente, mas pelo menos ela não te domina com tropas. Se você tiver um governo presente e que seja um governo que esteja a favor realmente da população, ela não vai fazer um estrago nenhum. Agora, se você for besta, você vai dançar, né? Porque eles são poderosos, o país não tem amigo, né? A ética dos países são os interesses. A crise da democracia liberal, descrita aqui pelo Boaventura Souza Santos, que é um professor catedrático da Faculdade de Economia de Coimbra, ele fala da gramática do tempo, critica a imposição ocidental de democracia, quer dizer, democracia ao modo deles, né? Defendendo o pluriversalismo, que seriam múltiplas formas de governança, exemplo, democracias indígenas e outras democracias, né? A própria democracia chinesa, a própria democracia americana, são estilos diferentes. Impactos e avanços agora, melhoras. As melhores instituições multilaterais nasceram com o ideal da paz jurídica e representatividade global. A integração científica e tecnológica do pós-guerra acelerou o progresso global e cooperação internacional. A diplomacia cultural e interdisciplinar ganhou força como força suavizadora de conflitos, porém, desafios. A hegemonia liberal cristalizou-se, chegamos ao neoliberalismo, desigualdades globais estão ficando muito grandes e gerou ressentimentos populistas. Eu diria que gerou ressentimentos populares que acabaram por eleger governos populistas. A ciência diplomática perdeu o rumo, perdeu o norte, com políticas anticientíficas internas, como durante os governos Trump, com os negacionismos deles, climáticos, da pandemia, etc. Militarismo persistente após o 11 de setembro, com o Patriotic Act, que tirou a liberdade, que limitou liberdades em nome da defesa dos cidadãos, revelou falhas graves sem abordagem cultural, mas a inclusão de antropólogos no planejamento estratégico continua insuficiente, quer dizer, a antropologia não está agindo. Panorama crítico, né? Climático, desculpa.
E crise global exige uma diplomacia ampliada, integrando atores não estatais, ecopolíticos, porém ainda carece de instrumentos eficazes. Conclusão: rumo a uma diplomacia integral. A diplomacia do pós-guerra evoluiu de um mecanismo exclusivamente estatal para um processo interdisciplinar que combina jurídico, institucionalização da ordem global e justiça pós-conflitos, estratégico-militar, equilíbrio entre dissuasão, guerra ilimitada e negociação, sociológico, científico, diplomacia científica, soft power e cooperação internacional. Antropológico-cultural, sensibilidade etnográfica, né? Você tem muitas etnias, diálogo simbólico e representação de múltiplos mundos, ou seja, um mundo multipolar, porque cada um tem a sua capacidade de influência, a sua capacidade de você ver como é que a China emergiu, né? A grande pendência é a integração contínua de todos esses elementos. Institui esse jus pós-bellum como força jurídica, investir com diplomacia científica e intercultural, incluindo antropólogos no planejamento, e reinventar diplomacia ambiental. O desafio atual é construir uma diplomacia que acolha a complexidade do século XXI. Ela é ecológica, ela é cultural, ela é jurídica, ela é social, mas para isso é preciso superar as deficiências da hegemonia liberal ou neoliberal, do militarismo descontextualizado e das desigualdades estruturais. O mundo é mais fragmentado e menos competitivo? Olha, se o pós-45 trouxe avanços na cooperação internacional, o século XXI tem visto um retrocesso. A tecnologia de mediação globalizada econômica melhorou. O que piorou? A volta dos nacionalismos, a erosão do direito internacional, porque muitas balizas não foram respeitadas, guerras híbridas, né? Aquela guerra que começa nas redes sociais, começa solapando a credibilidade de alguém, para depois tentar um processo contra uma liderança política. E isso é uma guerra que não tem armas, mas tem outros tipos de armas, né? Autores como Kissinger, no World Order, alertam para a necessidade de um novo equilíbrio de poder, e ele faleceu há pouco tempo, né? Assim como outros, como Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, defende uma governança global renovada. A questão central permanece: a humanidade conseguirá evitar os erros do passado ou está fadada sempre a repeti-los? Nós vivemos em termos de equilíbrio precário. O pós-guerra, em suas diferentes fases, ilustra a complexa interdependência de diplomacia, estratégia e política. Embora tenhamos testemunhado avanços notáveis na construção de um arcabouço legal e institucional para a paz e a cooperação, permanecem as contradições. A diplomacia continua sendo a primeira linha de defesa contra conflitos, mas sua eficácia é constantemente desafiada por interesses nacionais, polarizações ideológicas e emergência de sempre novas ameaças. A estratégia precisa ser cada vez mais adaptável e abrangente, considerando não apenas os atores estatais, mas também os não estatais, os grupos, as etnias, os outros interesses e as dimensões econômicas, sociais e tecnológicas. A política, por sua vez, tanto interna quanto externa, molda e é moldada por essas dinâmicas, refletindo as tensões entre a soberania nacional e a necessidade de cooperação global. A compreensão desses fenômenos exige uma abordagem verdadeiramente multidisciplinar, integrando os insights do direito, da sociologia, da antropologia, da ciência política e das relações internacionais. O futuro da ordem global dependerá da capacidade dos Estados e da comunidade internacional de navegar por essas complexidades, equilibrando a busca por segurança e prosperidade com a necessidade de justiça e equidade. A história pós-guerra é um lembrete de que a paz não é um estado natural, mas uma construção contínua que exige vigilância, adaptação e um compromisso inabalável com diálogo e cooperação. Nós vivemos atualmente, a partir do dia 13, né, a guerra lá entre Israel e o Irã, que pode inclusive trazer problemas econômicos muito graves. Bom, eu não vou continuar porque senão fica muito grande, já está grande, né? Eu agradeço a sua atenção aqui, passe esse vídeo para frente, deixe seu comentário e assine o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.